Shalom Brahá, e sejam todos muito bem-vindos ao estudo de hoje. Sou o irmão Gil, estamos estudando ainda, como Midrash disse, estamos agora no momento em que Sansão vai se tornar um juiz, ok? Então Sansão ainda não era juiz até os Beni Yudá, ok? Entregarem ele, e a partir desse momento que os filhos de Judá vai aceitar ele como um novo juiz, e ele vai trabalhar como juiz. Então vamos lá. Sansão se torna um juiz. Quando o Beni Israel viram como Hashem ajudou Sansão a vencer os filisteus, eles o nomearam Sofet, que é juiz. Sansão era um bom juiz. Mesmo sendo forte, ele nunca foi duro com seus companheiros judeus. Sansão era um sadik, porque controlava a sua miote, ou seja, os seus traços de caráter. De fato, ele era tão atencioso que ele nunca pediu um favor a um judeu ou usou a serviço de um judeu, se pudesse evitá-lo, Por exemplo, quando ele viajou pelo país para julgar Beni Israel, ele levou uma vara de pau que usava para punir os malfeitores. Sansão sempre insistiu em carregar sua vara sozinho e nunca pediu ajuda a ninguém para carregá-la para ele. Sansão foi um juiz excelente, maravilhoso. Ele julgou os judeus com sabedoria e justiça. Sansão assusta os filisteus. Sansão estava constantemente ocupado pensando em uma maneira de como assustar os filisteus, para que ele deixasse Beni Israel em paz. Sansão viajou para Gaza, Viajou à noite e ele foi visitar uma certa mulher de má reputação. A cidade inteira estava em tumulto quando descobriram que o herói judeu estava entre eles. Esse era exatamente o plano de Sansão. Ele queria que toda Gaza soubesse que ele estava chegando à capital deles. Porque Sansão não tinha medo dos filisteus. Claro, os filisteus imediatamente começaram a conspirar para matá-lo. Eles não ousaram entrar na casa onde ele estava hospedado, mas planejaram atacá-lo secretamente depois que ele saísse da casa. Eles trancaram o portão da cidade, dizendo: agora ele está em nossas mãos. Um grupo de filisteus se esconderam perto do portão, com um plano: quando ele tentar sair da cidade pela manhã, cairemos sobre ele e mataremos. Sansão considerou isso poderia acontecer, mas ele enganou os filisteus. Ele descansou até meia-noite e depois caminhou silenciosamente até a entrada da cidade, sob a cobertura da escuridão. Mas quando ele estava prestes a sair, encontrou o portão trancado. O portão era feito de 2 portas de 60 motes, quase 30 metros de comprimento, com uma forte fechadura no meio. As 2 portas de metal eram muito pesadas, mas Sansão facilmente arrancou as portas com os batentes do chão. Ele as lançou em seus ombros junto com as fechaduras e saiu. Sansão carregou essas portas pesadas como se fosse uma pena. Levou para longe de Gaza, ou de Asa, até o topo de uma montanha perto de Hebron. Ele os carregou por uma distância que uma pessoa geralmente percorria esse caminho o dia todo. Então ele largou as portas. Esse efeito incrível se tornou o temer de todos a conversa para os filisteus, da terra dos filisteus.
Os filisteus ficaram aterrorizados com Sansão. Eles não conseguiram entender como um único homem poderia ter tanta força. Por causa desse medo de Sansão, os filisteus não incomodavam bem Israel. Eles tinham medo de sua vingança. No entanto, Axem estava irado com Sansão. Apesar de todas as suas boas intenções, ele nunca deveria ter ido visitar aquela mulher em Gaza. A partir de agora, Sansão passou de mal a pior. Ok? Baruch Hashem. Então vamos lá, pessoal. Sansão se casa com Dalila. Sansão se casou com Dalila, mulher filisteia. O nome dela era Dalila. Assim como a sua primeira esposa, ela se tornou judia. Mas ela não foi sincera sobre isso. E Dalila significa tornar pobre, da palavra dal, pobre, da palavra do hebraico, dal, pobre. Dalila faria com que Sansão perdesse tudo o que tinha, primeiro as forças e depois a sua vida. Mas Sansão gostava dela e não deu atenção devida sobre o seu nome. Ele confiava em Dalila e pensava que ela seria fiel, mesmo que a sua primeira esposa, a filisteia, tivesse traído. Ei, amor de Sansão. Por isso que Sansão sempre vai ter problema com mulheres. Os príncipes filisteus se aproximaram de Dalila em segredo e disseram: você sabe que o nosso povo, os filisteus, tem constante pavor do seu marido. Cabe a você pôr um final nisso. Basta descobrir o que ele faz tão forte e como podemos vencê-lo. Não se preocupe, não mataremos. Só vamos amarrá-lo e machucá-lo um pouco para que ele não nos incomode mais. Dalila, queremos que você faça um acordo contigo. Se você nos der as informações que precisamos, cada príncipe filisteu pagará 1.100 peças de prata. Isso é um bom dinheiro, você sabe o quanto nós, os príncipes, somos ricos e sempre cumprimos com as nossas palavras. Normalmente Dalila não teria ouvido aos príncipes, mas a oferta de dinheiro era atraente demais para se resistir. O desejo do dinheiro leva a esposa a fazer coisas que normalmente não fariam. Ela diz a si mesma: não é tão ruim assim. O estará convencer a fazer coisas erradas, a fim de ganhar algum dinheiro. Dalila decidiu convencer o marido a contar o que tornava tão forte. Ela disse: um casal não deve ter segredo um do outro. Se você realmente gosta de mim, conta-me o segredo de sua força. Existe alguma maneira de amarrá-lo para que você não consiga se libertar? Sansão não tinha intenção de contar o seu segredo a ninguém, nem mesmo para sua esposa, mas ela teve que lhe dar uma resposta. Então ele disse: se alguém me amarrar com 7 cordas novas, ficarei tão fraco como uma pessoa comum. Isso fazia sentido para Dalila. Ela pensou que a força principal de uma pessoa estava em seus braços, em suas mãos. Em seus braços estivesse amarrado, de uma maneira eles se tornariam importantes. Dalila enviou uma mensagem aos príncipes filisteus. Ela pediu que enviasse 7 cordas novas, e elas também podiam de algum dos filisteus se escondessem
em uma da sala próxima. Então, fingindo que estava apenas se divertindo, Dalila amarrou Sansão com aquelas cordas e de repente ela o fez acreditar que ouviu um som de grito. Os filisteus estavam aqui. Os filisteus estão aqui, Sansão. Agora era a chance de Sansão, e se ele não se libertar imediatamente, os filisteus sairia do esconderijo e os levaria como prisioneiro. Ao ouvir as palavras, os filisteus estão aqui, Sansão deu um pulo com um movimento e ele rasgou todas as 7 cordas, tão facilmente como se fossem cera macia. E ele nem precisou usar um esforço especial. Ah, foi só uma piada. Dalila riu. Não há ninguém aqui. Dalila viu que o seu marido não havia lhe contado a verdade, mas ela estava determinada em contá-la de qualquer maneira. Ela continuou insistindo com ele para contar o seu segredo. Você mentiu para mim, disse ela. Agora, por favor, me diga a verdade, então saberei que realmente gosta de mim. Sansão estava cansado de sua constante insistência para afastá-la. Ele disse: da última vez você esqueceu 2 coisas importantes. Você usou cordas muito finas. Lembre-se de que as cordas devem ser grossas. Além disso, elas devem ser completamente novas. Se alguma for usada para qualquer coisa, elas não funcionam. Dalila nem pediu essas cordas aos filisteus. Ela mesma as pegou. Então ela novamente amarrou Sansão como se estivesse brincando. Mais uma vez, ela pediu ao grupo dos filisteus para se esconder na sala ao lado. E de repente Dalila gritou: estou ouvindo algumas coisas. Os filisteus estão aqui, Sansão. Assim como na primeira vez, Sansão reagiu instantaneamente. No instante, ele rasgou as cordas dos seus braços como se fosse um fio. Deve estar enganada, disse Dalila. Ninguém está aqui. Os príncipes filisteus desistiram. E eles pensaram que Dalila nunca seria capaz de ajudá-lo. Os filisteus não se esconderam mais na casa de Sansão. Dalila estava determinada a descobrir o segredo. Ela não desistiu. 2 vezes você me traiu, disse ela a Sansão. Você acabou de fazer-me de boba, mas agora realmente eu quero saber a verdade. Sansão estava cansado de toda a sua persistência. Ele não aguentou mais. Ele revelou a Dalila que a sua força estava, como ela pensava, nos seus braços. Estava em seus cabelos. Essa não era toda a verdade, mas era bem próxima disso. Você precisa aprisionar o meu cabelo, explicou Sansão a Dalila. Então irei perder todas as minhas forças. Você deve tecer 7 mechas de meu cabelo e uma amarração de tecelagem. Dalila sabia que Sansão era muito cuidadoso com seu cabelo. Ele nunca a deixou tocar. Ela, portanto, esperou até que ele tivesse dormido profundamente. Então colocou a sua máquina de tecer ao lado dele e teceu 7 mechas de cabelo e amarrou a amarração de tecelagem. Ela deixou a amarração presa. Apesar da máquina de tecer, Sansão estava preso. Ele não conseguiu se mexer. E os filisteus estão aqui, Sansão.
Dalila chorou e dessa vez nenhum filisteu. Eita. A palavra filisteu, como sempre, alertou Sansão. Vamos lá. E nenhum filisteu estava escondido em sua casa, mas Dalila queria tentar o que aconteceria. A palavra filisteus é como sempre alertou Sansão para a ação. Ele se levantou, puxou todas as peças das máquinas de tecer. Ele não estava fraco. Dalila falhou mais uma vez. Ela ainda não sabia o segredo. Você apenas finge gostar de mim, disse ela, mas realmente não gosta. Você me traiu 3 vezes. Ela insistiu com Sansão, dia e noite. Ele odiava o seu casamento. Ele sentiu que não poderia continuar vivendo assim. Ele decidiu que preferia contar a verdade à esposa do que ter sua vida tão miserável por ela. Então Sansão finalmente disse a ela: Hashem me ordenou que eu fosse um nazir para ele desde o nascimento. Eu sou proibido de cortar o meu cabelo como um nazir. Hashem me dá força, me dá uma força especial. Se o meu cabelo for cortado, eu me tornarei o mesmo de qualquer pessoa. Dalila sabia que dessa vez Sansão estava dizendo a verdade. Ela enviou uma mensagem aos príncipes: vocês todos podem vir agora. Ele finalmente me disse a verdade. Uau! Pergunta: como Dalila sabia que dessa vez era a verdade? E estava lhe contando a verdade. Como dessa vez ela sabia? Primeiro, disse Sansão, Sansão disse: eu sou um nazir de Hashem. Dalila sabia que um sadequim como Sansão nunca teria o nome de Hashem à toa. Certamente não é em relação a uma mentira. Se ele usou o nome de Hashem, significa que deve estar falando a verdade. Pensando nisso, Dalila percebeu que a explicação de Sansão fazia sentido. Ele nunca cortou o cabelo e ele nem sequer penteia. Ele nunca deixa tocá-lo. Ele nunca bebe vinho. Parece que era a verdade, um nazir. E por causa disso o Hashem dava-lhe tanta força sobrenatural. Baruch Hashem, paramos por aqui. Estamos na página 122, Baruch Hashem, e nós voltamos no outro vídeo, continuando a leitura do Midrash Disse. Lembrando que em breve vamos ter aí um curso de teologia do livro de Gênesis. Eu espero que vocês venham estudar com a gente. Tudo de bom, Shalom, Brahá para vocês.